Espia maninho, eu sou dessas paradas, das bandas de cima do lado de cá. Eu não sou leso nem tico bodó, mas eu boto no toco se tu me triscar. Mas rapaz, eu não vi no Guarmiranga. Sou moleque doido, não venha frescar. Pegue logo o beco e saia vazado, senão numa tapa tu vai emborcar. Me criei na beira ali pelo rodo, eu me embiocava lá pelos motor. Mamãe me ralhava e eu nas carreiras empado. Era galho de cuia, lambada, escambau. Saia vazado pro bodozal. Menino, vá saciar. Tira a tuíra do couro, que agora é dos vera. Vou te malinar, por quê? Muito boa tarde, Tefé. Muito boa tarde, SEST UEA. Estamos dando início a mais um episódio do podcast Trilhas da História. Hoje o episódio 10, de 5 de junho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos. Acabamos de ouvir essa linda canção, O Amazonês, de Nicolas Júnior, que já nos inspira aqui, nesse começo de episódio, a pensarmos os temas que serão apresentados aqui. Na verdade, o principal tema do nosso episódio hoje é Tefé, um lago de histórias. Olha só, gente, está bem especial. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a nossa convidada, que também é muito especial. Sou do mesmo saco da farinha, aquela da albinha ali do arinho. E é assim, essa linda canção nos inspira a pensar no que nós vamos tratar hoje aqui no nosso episódio. Quero dizer mais uma vez, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Aqui temos explorado a memória do passado e do presente na busca de um futuro mais humano, justo e solidário para todos. Estamos saindo da fase piloto desse episódio. Tem sido, assim, uma grande alegria acompanhar a evolução desse programa na comunidade, junto à comunidade historiadora. E agora, recentemente, ele deixou de ser quinzenal e passou a ser semanal. Fizemos a nossa estreia em março com um episódio marcante. Você pode acessar esses primeiros episódios nas plataformas do Trilhas da História, no YouTube, no Spotify, no Deezer, agora na Amazon Music. Só é digitar lá na palma da sua mão, você vai acessar Trilhas da História. Digita lá e você vai, com certeza, acompanhar os episódios que nós estamos lançando aí. Se inscreva, segue o nosso podcast, compartilhe. Nosso objetivo aqui é atingir a comunidade acadêmica historiadora e a sociedade em geral, especialmente a população de Tefé. Olha, eu sou o professor Daniel Lima, professor aqui do Colegiado de História, no SEST UEA. Temos desenvolvido esse projeto de extensão ao lado do professor Luciano Teles e uma equipe de 5 alunos do curso que tem nos ajudado nesse processo inicial a desenvolver as atividades, tá? Nós vivemos tempos muito difíceis aí na internet e o nosso programa, ele é uma maneira de contribuir com a verdade histórica, com aquilo que está sendo, com esse ambiente carregado de negacionismos e de desinformação, que hoje, no celular na mão, as pessoas elas estão acreditando em tudo que lhes chega. E olha, eu vou, nesse primeiro momento, já no nosso primeiro bloco, apresentar a nossa convidada que já está aqui ouvindo atentamente. É a historiadora, professora doutora Jomara dos Santos. A professora Jomara é doutora e mestre em História Social pelo PPGH da UFAM. Licenciada em História pela UEA do SEST em Tefé. Olha que maravilha, gente. É o primeiro programa do Trilhas da Histórias que nós estamos recebendo uma professora que hoje é doutora e que estudou no SEST aqui na UEA, em Tefé. Que maravilha! A professora Jomara é formadora e pesquisadora da oficina em serviço da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério, a chamada DDPM, da CEMED em Manaus, tá? Também é professora especialista em História no Serviço Social da Indústria, o SESI Amazonas, na Educação de Jovens e Adultos, o EJA, no ensino médio. Atualmente, participa do grupo de pesquisa de História Oral e Trabalhadores na Amazônia.
é uma das idealizadoras do GT Comunidades Rurais na História do Amazonas. Tem experiência na área de história social e dialoga com os seguintes temas: comunidades rurais, trabalhadores rurais, história oral e luta pela terra. Professora Jomara, seja muito bem-vinda ao podcast Trilhas da História. Daniel, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Gente, obrigada, Daniel, pela apresentação generosa e pelo convite para participar do podcast Trilhas da História. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, porque me trouxe assim, memórias afetivas do lugar onde eu nasci e estudei. Você falou muito bem, né? Eu nasci em Tefé, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também porque eu já tinha escutado alguns podcasts deste projeto, o feito pela Isabel Saraiva e também pelo professor Richard. E eu fiquei encantada assim, pelo projeto e também pela iniciativa que surge daí da UEA de Tefé, e de poder ver como que a universidade em que eu me formei está se consolidando com um curso de história forte, né? E, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Poxa vida, que honra te receber, e é um privilégio, assim, marcar esse registro histórico, porque vai ficar aí nas ondas para sempre, minha amiga. Nós vamos passar e esse episódio vai ser ouvido aí depois. E eu espero que você não seja a única, Jomara. Eu espero que você seja a primeira de muitas professoras, professores, historiadores formados aqui no SEST, aqui no curso de História. Vamos, então, ao nosso primeiro bloco de perguntas à professora Jomara. Olha, Jomara, a gente sempre começa pedindo para o nosso convidado falar um pouco de si. E você, em especial, como já dissemos, é uma filha de Tefé, egressa do curso de História da turma de 2007. Olha que maravilha. Mas antes de falar disso, conta um pouco para a gente, para os nossos ouvintes, um pouco de como foi seu início de vida, Jomara, suas vivências como cidadã de Tefé, antes de ingressar no curso de História aqui. Daniel, falar de si é um tanto complicado, é mais fácil a gente falar nossas pesquisas, né? Mas vamos lá. Bom, eu sou nascida, né, e criada na cidade de Tefé, onde eu morei até 2014, e de onde eu saí para continuar os estudos na cidade de Manaus. Bom, eu sou neta de agricultor, tá bom? Do seu César, que viveu mais de 30 anos no Lago de Tefé, e eu tô falando isso porque vai ter uma relação muito importante com o que a gente vai discutir daqui a pouco, conversar daqui a pouco. E o Lago de Tefé ele fica na zona rural. Então, o meu avô ele mudou ali para os primeiros bairros que foram formados da cidade, que é o bairro Santa Rosa, que inclusive a Gabriela, eu não sei se mora lá, mas a avó dela morou muito tempo, né? E eu também sou filha de uma mulher muito forte, chamada Dona Aurinete, que foi mãe solo de 6 filhos, que trabalhou e que teve que trabalhar muito para nos sustentar, mas que compreendia-se muito bem a importância dos estudos como um projeto de mudança de vida. E isso é um pensamento muito forte nas cidades pequenas do interior, ou nas pequenas cidades do estado do Amazonas, né? E ela tinha isso muito forte. E hoje a minha mãe, ela mora ainda no bairro do Jerusalém, que fica pertinho da universidade, fica ali próximo da universidade. Então, fazia chuva ou fazia sol, a minha mãe ela não deixava que eu e meus irmãos eles faltassem às aulas. Era impressionante. Minhas vivências foi de uma criança pobre, Daniel, que sempre estudou na escola pública, que desde muito cedo assumia junto com a minha irmã a limpeza da casa, porque a minha mãe trabalhava fora, né? E nos finais da tarde era de uma criança comum, de ir para a rua brincar, né? No meio da rua de Paturi, de Gemerson, não sei nem se é assim que dá fala, mas eu acho que é Gemerson, né? De elástico, de pira, então tudo fez parte da minha infância. Então minhas vivências também, elas são de uma mulher que teve que trabalhar muito cedo, ainda na adolescência, que inclusive também engravidei na adolescência aos 14 anos, então, mas também que nunca parou de estudar.
né? Eu engravidei aos 14, estava finalizando o ensino médio e continuei. E por meio, né, da educação, eu pude ingressar numa faculdade, passar no concurso público da Prefeitura de Tefé, o primeiro concurso público aí, né? Então foi de alguém que sempre lutou muito para sobreviver e para ter uma condição de vida melhor. Muito bem. Olha, Jomara, você acaba de descrever em linhas gerais, acho que enquanto você falava, passava o filme na nossa cabeça, imagino na tua, descrevendo um pouco que, quem sabe, não é o quadro de muitas meninas que estão vivendo aqui em Tefé e que estão aí nessa relação, né, orbitando assim ao redor da escola, ao redor da universidade, e eu acho que a gente vai já compreender melhor isso quando o que eu vou falar, que a educação transforma definitivamente as nossas vidas. Olha, Jomara, a segunda pergunta para você vai aprofundar isso, né? Que você acabou de abrir as portas. Depois disso, né? Então, depois dessa, a gente já sabe aí que teve uma relação ali, já foi indireta na sua primeira resposta com a existência do seu avô, a vivência dele, e isso, alguma coisa vai acontecer lá na frente, a gente vai já chegar lá, mas fica evidente, então, a sua fortíssima ligação com uma cidadã tefeense, uma forte ligação com a cidade de Tefé, bem como com o SEST-UEA, com o Centro de Estudos Superiores de Tefé, aqui na UEA. Nos fale um pouco sobre essa relação. Como surgiu, assim, depois disso tudo, né? Como surgiu o interesse pela história? Bora lá. Primeiro, a relação com Tefé, ela é afetiva. Ela é territorial. Por quê? Porque eu nasci e me criei na cidade de Tefé, como eu falei para você, e até 2014 eu não havia saído de Tefé para lugar nenhum. Então esse espaço foi meu espaço de vivência, o espaço do trabalho, o espaço de sociabilidades, né, onde eu me divertia, indo para os sítios, tomar banho e igarapé. Então, toda a minha adolescência, toda a minha juventude foi o espaço de Tefé. Então, por isso que eu digo que a minha ligação com a cidade, ela é afetiva. Não perdi a festa. Questionamento. Deixa eu te cortar rapidinho. Não perdia a festa da castanha por nada, provavelmente, hein? Nossa, participei de várias, dancei muito, adorava dançar. Então, as festas da castanha era esse momento, né, da sociabilidade. Era onde toda a cidade, como você sabe, a cidade toda se reúne, vai ali para a praça. Então, a festa da castanha, ela é muito esperada para quem mora na cidade de Tefé. O outro questionamento, assim, que você perguntou foi onde que surge esse interesse pela história, né? Daniel, tem dois momentos muito importantes, né, nesse despertar pela história. Primeiro, foi no ensino médio, quando eu assisti uma aula do professor, até hoje o nome dele fica na minha cabeça, que era o professor Saraiva. E um dia normal, aula comum, cotidiano, ele entra na sala de aula com um pincel e coloca o nome do assunto no quadro. E aí ele começa a explicar o assunto da Revolução Industrial de uma forma envolvente, sabe? Sem estar com um livro na mão. E eu fiquei encantada pelaquela aula. E naquele dia eu disse que eu seria uma professora de história e que daria uma aula daquele jeito, prendendo a atenção dos estudantes e despertando a curiosidade para os temas. Então esse foi meu primeiro olhar para a história, ainda lá no final do ensino médio. Quando eu finalizei o ensino médio, Daniel, eu tinha a vontade de fazer um vestibular. E eu não sei hoje como que está, mas quem é de cidades pequenas, ingressar numa faculdade pública é um sonho. Eu espero que ainda esteja assim, né? E eu fui cursar o vestibular e eu lembro que eu fiquei indecisa sobre duas áreas, que era letras e história. E aí eu fiquei, né, naquela dúvida. Só que eu gostava da ideia de poder ler um livro, entender o que estava nele e aprender muito mais. Então eu já tinha aquele sentimento de aguçar a minha leitura. E aí eu falei, não, em história eu vou conseguir fazer isso muito mais do que letras. E aí quando eu fui fazer o vestibular, eu optei por história por conta disso.
E a partir disso, eu passei na primeira seleção, me espantei, confesso que foi uma surpresa, eu não esperava passar no vestibular público, e eu passei logo de primeira, e eu fiquei muito feliz e fui cursar a faculdade de História. Então, Gilmara, que interessantíssimo essas memórias, elas fazem parte de quem você é hoje, mas eu vou insistir um pouco mais agora, já que você ainda bem que escolheu pela história e não pelas letras, nada contra as letras, mas a história é o fundamento de tudo pra gente, né, Gilmara? Então, assim, vamos recordar mais um pouquinho como foi essa experiência de ter entrado a primeira vez aqui no SEST. Lá no ano, provavelmente, se você terminou em 2007, foi no ano de 2004, não lembra aí. Lembra um pouquinho, assim, como foi o teu início, mas, assim, só para você inspirar a gente um pouco, de lembrar o que era o SEST naquela época, pelos teus olhos, né, pela tua memória, como que isso vai, com certeza, tocar quem está por aqui e, acima de tudo, valorizar porque está aqui. Daniel, eu lembro, como eu falei, era um sonho entrar numa universidade. E é engraçado porque é o nosso olhar de empolgação, mas é o olhar do outro e dos nossos familiares sobre nós, de valorização. E aí eu me lembro que quando eu entrei na universidade, primeiro foi o choque. Foi o choque porque eu tinha a sensação de que o meu ensino médio, ele não tinha me agregado em nada. Quando eu me deparei com os livros, quando eu me deparei com os professores. Então, o primeiro foi o choque, né? Depois da empolgação foi o choque de aprender a ler de fato, de pegar o livro, entender o que estava naquele livro. O segundo foi de expor as nossas opiniões nas aulas, porque eu era uma menina muito tímida, e expor e colocar os argumentos, então, era um outro desafio. Nem se falar de apresentar os seminários, Daniel, né? Que as aulas de história têm muitos seminários. Então, eu lembro que todas as aulas a gente era colocado e desafiado a fazer um seminário. Então, as pernas tremiam, a gente gaguejava. Mas, assim, era uma experiência nova, era um outro conhecimento. E aí a gente foi formando, eu fui formando a historiadora que eu sou hoje, mas com esse desafio. E o desafio, ele foi colocado, mas eu peguei. E a universidade, ali em 2004, nós tínhamos muito professores de fora, Daniel. Quando você me falou ainda há pouco que a universidade, nós temos vários historiadores que são da região e que valoriza e que leva esse conhecimento pautado na especificidade da região, isso é muito bacana. Porque também a gente passou por essa experiência de professores que vinham e que, digamos assim, eles tinham um conhecimento muito bom para contribuir conosco, mas ao mesmo tempo, eles não tinham essa realidade do que é o Amazonas, do que são as cidades do Amazonas. Então nós deixamos, eu digo assim, que foi uma das falhas durante o meu curso, foi de olhar para essas especificidades da cidade de Tefé. Quanta coisa boa dava para a gente aprender, pesquisar, ir a campo, mas nós não tivemos isso, não foi uma culpa dos nossos professores, é porque naquele momento a UEA, ela tinha uma dificuldade de contratação muito grande de professores formados, né, que tinham mestrado, que tinham doutorado, e isso, eu não sei como que está, mas é um incentivo hoje para os alunos daí, os estudantes da UEA, porque futuramente somos nós que vamos estar nesse espaço. Então vai ser nós que vamos estar falando também desse espaço com um conhecimento científico, mas pautado na nossa realidade. Então, quem está no curso hoje, que se sinta muito à vontade, né, de poder conhecer esse mundo acadêmico da história, mas que nunca saia da sua realidade para poder valorizar. E a gente só entende isso depois. Eu não tinha essa compreensão quando eu estava na UEA. Eu tive essa compreensão depois. E agora, muito mais quando eu olho o quadro e vejo professores daqui da região que estão lá. E como que isso tem melhorado muito o curso de História.
É isso mesmo. Sobretudo, essa palavra da Jomara, ela inspira os nossos estudantes a continuarem e valorizarem onde estão. Olha só, valorizando inclusive a experiência, as suas vivências como parte fundamental desse saber. Olha, a Jomara, agora nós vamos entrar exatamente no nosso tema, diretamente. Um tema bem sugestivo, que nós assim, meio que bolamos ali do título da tese da Jomara. Ela vai já explicar para a gente. Tefé, um lago de histórias. Que histórias você descobriu no Lago de Tefé, Jomara? Nos fale de maneira geral, assim, nesse primeiro momento, antes de a gente terminar esse primeiro bloco, para os nossos ouvintes saberem. Daniel, aí eu já entrego um pouco do trabalho. Quando eu falei que a gente tem que ter um olhar afincado no chão, da onde a gente veio, a UEA me proporcionou isso, porque foi lá que eu comecei a fazer as interrogações dos projetos de pesquisa que eu fui desenvolvendo, tanto no mestrado como no doutorado e na graduação também, tá bom? Mas te respondendo diretamente, que histórias foram essas que eu encontrei no lago? Foram muitas histórias que eu nem imaginava, Daniel, como moradora da cidade, que existiam, porque o meu olhar, ele nunca foi desafiado para isso. Olha só, então lá eu encontrei muitas histórias de vida de homens e mulheres do interior, homens comuns, como diria o Eduardo Thompson, né? Que é marcado pela ancestralidade. Eu encontrei histórias que são invisibilizadas porque não são contadas pela história, ou não foram por muito tempo, porque eram pessoas comuns que não interessavam para o Estado também. Eu encontrei histórias de comunidade, de como que as comunidades elas foram criadas, como que esses homens e mulheres organizaram as suas comunidades e de como também eles, né, se reconheceram enquanto agricultores e agricultoras. E a partir desse reconhecimento, como que eles compreenderam ou compreendem esses espaços para além do espaço físico. Então, quem vai pelas canoas, viajando pelas comunidades, muitas das vezes, não se atém de fato a essas pessoas, ao que elas fazem, como que elas vivem, como elas lutam, como que elas empreendem as suas lutas coletivas. Então, tudo isso eu fui descobrindo através dos estudos, né? Eu também encontrei, né, essa história de um espaço de pertencimento, de um espaço que é coletivo, no qual a terra tem um outro significado para essas populações que vivem no interior, né? E também, Daniel, eu fui encontrando e fui percebendo que a economia desses sujeitos, ela não é pautada somente numa perspectiva econômica, na ideia da mercadoria, né? Não é pautada na exploração, mas sim na terra como um espaço de vida, como um espaço de sociabilidade, como um espaço de existência de futuras gerações. Então, quem está nas comunidades, ele pensa a terra como a terra que eu moro, como a terra que me dá a existência, mas a terra que vai ficar para o meu filho, a terra que vai ficar para o meu neto. Então, eu fui encontrando essas muitas histórias ao longo da minha pesquisa. Histórias de lutas e resistências para se manter nas suas territorialidades, quando elas são ameaçadas por projetos do Estado, pelos projetos capitalistas. Então, tudo isso eu fui encontrando. E aí eu fui vendo os sujeitos de uma outra forma, com um olhar mais ampliado, porque eu olhava para essas comunidades e eu olhava aquele ser apático, aquelas pessoas que parecem que o tempo não muda. E tudo isso eu fui tendo que desmistificar o meu olhar. Então foram muitas as histórias. Uau, olha só, que excelente exposição. E olha, eu já fiquei, você também que está nos ouvindo, já vai aguçando a sua curiosidade. A tese que foi defendida pela Jomara ano passado, em 2024, ela tem por título Um Lago de Histórias, da Organização Social e Política As Lutas das Comunidades Rurais do Lago de Tefé, Amazonas,
1970 a 1990, teve história oral aí, ela vai falar um pouco sobre isso pra gente. Eu abri aqui a sua pesquisa e que lindo, olha, não estava no script, né? Essa dedicatória que eu vou registrar aqui nesse programa hoje. Dedico esse trabalho em memória do meu avô César Francisco de Assis e a todos os moradores do Lago de Tefé, especialmente a Deoclésio Monteiro da Silva, Maria José Rodrigues e Raimundo de Oliveira, atores sociais que faleceram ao longo da escrita dessa tese. Então fica o nosso registro aqui, em memória, inclusive, né, desses protagonistas, desses atores, desses sujeitos históricos que você faz eternalizar, imortalizar suas histórias. Gente, é até emocionante, honestamente falando, quando a gente vê a teoria, quando ela cita o Thompson, que é um autor que para mim é um dos meus preferidos, encarnando-se nas nossas próprias pesquisas. Eu pesquisei os meus seringueiros, eles estavam todos mortos já, né? Já foi lá no século XIX, no século XX, mas ela teve contato, ela viu isso de perto, ela tem muito a nos contar. Nós encerramos bem esse primeiro bloco, tá? Nós vamos dar uma pausa agora e vamos ouvir. Olha só, já tô começando a tocar aí, ó. Tefé, Meu Berço Dourado, sugestão da nossa convidada de hoje, de Celson Mendes, né? Você conhece aí essas músicas, né? Bem relacionadas aí contigo, né, Jomara? No Amazonas. Sim, inclusive nós crescemos ouvindo essas músicas. Talvez sem dar tanta importância, mas hoje o olhar ele é mais aguçado, né? Que é isso mesmo. Tefé de gente que luta, tefé de gente que se diverte, tefé de gente que é sujeito comum, e a música ela vai trazer isso, né? Isso, de homens e mulheres. Maravilha, aumentando o volume. Acompanha aí essa música linda. Daqui a pouquinho a gente volta. Tantas como o pôr do sol, céu limpo e azul, a praia da Juliana, do Itapuã, praia de Nogueira, a praia do Apiau. Comer um tambaqui gordo assado na brasa lá pelo Simval. Depois voltar pra Tiadalva, tomar umas e outras, chegar no Real. Santa Teresa, minha padroeira de fé, lá no Juruca, o arraial de São José. Tem Nacional, tem Real, também uma Itá, ponto chique a beber. Tem Nacional, tem Real, também uma Itá, ponto chique a beber. Antiga Ega, primeiro nome daqui, no Amazonas, te descobrirão aqui. Hoje é Tefé, princesinha, meu berço dourado foi onde eu nasci. Hoje é Tefé, princesinha, meu berço dourado foi onde eu nasci. Nas praias brancas. Que linda canção, olha só. Você que é de Tefé aí, revive aí as imagens bem, né, na nossa mente, assim, tudo que foi demonstrado nessa música que a Jomara acabou de explicar para nós. O nosso segundo bloco agora vai falar da importância da pesquisa da Jomara, inclusive para o tempo presente, porque é uma pesquisa sobre o tempo presente. Gostaria de lembrar a interação que você pode ter com a gente. Você que está ouvindo a Rádio Chibé, você pode acessar também os nossos episódios nas plataformas do YouTube, do Deezer, do Spotify, da Amazon. Tem ali o espaço para você comentar, inclusive os nossos últimos convidados, olha só, foi uma grande alegria. O pessoal encheu de comentários, fez elogios, fez perguntas. Nós vamos entrar agora na segunda parte com uma pergunta relacionada ao que a Jomara já tinha explicado antes. Você saiu, Jomara, da cidade para continuar seus estudos, ficou evidente, mas levou para seu objeto de pesquisa do mestrado e do doutorado questionamentos que sua cidade de origem trouxe. Isso ficou muito claro. Agora revela para a gente, fale um pouco mais
sobre a sua pesquisa. Nossos ouvintes precisam saber como que isso começou a se organizar na prática. Daniel, tem um autor que é o Alistair Thompson. Ele diz o seguinte, que nossos objetos, ele tem tudo a ver com aquilo que nós somos ou com aquilo que nós vivemos. Não é exatamente essa palavra que ele usa no texto, né? Mas eu lembro que quando eu fiz uma disciplina de história oral, isso ficou muito claro. E foi um cair de ficha, sabe? Porque assim, indiretamente, quando eu fiz a escolha do meu objeto de pesquisa, eu não tinha dimensão que eu estaria tocando em questões da minha família, em questões do meu bairro. E aí, o que eu fiz lá na graduação? Eu conheci o objeto de pesquisa através de um arquivo que foi do MEB. Na época, esse projeto de pesquisa para você, e aí eu faço assim uma observação para os nossos alunos, para dizer o seguinte, como que esses objetos de pesquisas que a gente vive na faculdade, eles são muito importantes, esses objetos de extensão, porque daqui a pouco ele vai fazer uma diferença na nossa acadêmica que talvez naquele primeiro momento não faça sentido, né? Mas olha só, quando eu fiz a graduação, eu conheci por meio desse projeto da pesquisa da UEA a documentação do MEB, que ficava lá no acervo, que fica, na verdade, ainda no acervo histórico da Prelazia, Daniel. E naquela documentação, as comunidades, só para explicar basicamente o que seria isso, a documentação, ela fala sobre o projeto do MEB que foi realizado nas comunidades do interior. Essa noção de comunidades que nós temos hoje, ela é uma noção que foi criada e que denota um espaço de organização coletiva. Só que quando eu fui analisar essa documentação do MEB, as comunidades, os sujeitos, eles não apareciam. E aí eu comecei a questionar o seguinte, mas cadê os homens e as mulheres que viviam nas inúmeras comunidades que eu já tinha ido, por exemplo, no Lago de Tefé, Igarapé-Açu, Bacuri, Turé, Ipapucu. Ipapucu eu não fui diretamente, mas eu passei pela frente. E aí eu olhava para a documentação e falava, ué, cadê esse povo que não aparece? E foi quando eu comecei, né, a indagar e comecei a formular um trabalho para as comunidades. E aí eu fui verificando depois que dentro do período que eu fui fazer a pesquisa, que foi o período da ditadura militar, a própria documentação ela era intencional mesmo ao não citar, porque havia um projeto de invisibilização dessas pessoas para que os projetos do governo eles fossem implantados em algumas regiões. E aí eu comecei, de fato, né, a levar esses questionamentos para a graduação. No mestrado, eu tive a oportunidade de ir à comunidade. Eu escolhi a comunidade Bom Jesus do Bacuri para fazer a minha pesquisa do mestrado. E eu fui nas casas conversar com as pessoas, conheci a dona Maria José, o seu Orlando, o seu Raimundo, e a partir dessas conversas que nós chamamos de história oral, e a partir do que eles traziam enquanto experiências de vidas, eu fui, né, conhecendo a história do Lago de Tefé. Então, essas indagações, elas iniciam ainda na graduação, eu levo o mestrado, e quando eu finalizo ali a organização, quando eu consigo compreender o que foi a comunidade Bom Jesus do Bacuri, a sua história, a história de vida das pessoas que estavam ali, que muitos eram migrantes que vinham do Nordeste, e depois eles efetivaram algumas lutas, eu comecei a olhar, digamos assim, para o lago todo. Eu fiquei extremamente curiosa, Daniel, para saber assim, e a comunidade do Turé? E a comunidade do Igarapé-Açu? Né? E a comunidade do Ipapucu? Será que eles viveram as mesmas experiências de Bom Jesus do Bacuri? Quem são esses sujeitos que estão lá? Será que são os mesmos migrantes, fazem parte das mesmas famílias? E as lutas? Porque a comunidade Bom Jesus do Bacuri, os moradores lutaram pela terra, para a comunidade, a terra coletiva, né? E aí, quando eu olhei ali para o Igarapé-Açu e para as outras, eu falei, será que é as mesmas? E foi muito interessante, porque eu consegui ampliar e ver outras lutas que no mestrado eu não tinha olhado. Então, sim, Daniel, os meus questionamentos, eles começam desde a graduação.
tá bom? E foi a partir daí que eu descobri que essas pessoas estavam em suas comunidades, vivendo, se divertindo, lutando por dias melhores, lutando por políticas públicas que não chegavam, porque elas eram invisibilizadas pelo Estado, pelo município, e precisavam se organizar para que fossem vistos, né? E para que suas demandas fossem ouvidas e chegassem no chão das comunidades. Eu falei com a Gabriela recentemente, em razão, né, da pergunta dela sobre as biografias, e depois eu vi ela postando alguma coisa sobre o falecimento da Dona Eleonor. Aí eu falei, ué, a Gabriela conhece a Dona Eleonor? Aí eu fui lá indagar, perguntar, e eu descobri que ela morava ali pertinho, né? E quem sabe a gente não se cruzou, mas eu não lembro muito dela, mas olha só como as relações elas estão muito próximas. E eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, ali no bairro onde eu morava. Morei muito tempo em Santa Rosa. Gente, olha só que interessante, esse nosso podcast ele tem cada surpresa, vocês nem imaginam. Gabriela Aquino, finalista do 8º período, minha parceira aqui, uma das principais apresentadoras, a principal apresentadora do nosso podcast, está aqui com a gente. Entrou aqui. E aí, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, minha querida. Como é que você está? Boa tarde, professor Daniel. Novamente é uma honra estar aqui com o senhor, fazendo uma entrevista da nossa querida professora Gilmara, que cedeu, né, um tempo na sua agenda para disponibilizar um pouco do conhecimento que ela fez através da sua pesquisa no Bacuri, né? Eu, como sou filha de amazonense, em cada comunidade dessa, eu tenho um pouquinho de familiar. Tenho no Bacuri, tenho no Igarapé-Açu, então tenho no Curupira. Onde tem comunidade, pode ter certeza que tem um parente lá, porque a nossa família ela é muito grande, principalmente a da por parte do meu pai, né? Família Rodrigues, eles são extensos. E se eu entrei na parte que a professora estava falando, ela citou o nome Maria e Orlando. Se eu não me engano, eles são parentes legítimos do meu pai. Eles são parentes legítimos, até porque o meu pai se criou, né, no Igarapé-Açu e no Bacuri. Maravilha. Então, a Gabriela entrou porque ela com certeza tem uma ligação afetiva com essa história toda. Acabou acontecendo um imprevisto aqui, mas ela vai continuar. E aí, Gilmara? Esperava por essa? Eu esperava porque, Gabriela, eu já conhecia assim um pouco, né? Já batemos um papo informal. E sim, Gabriela, o trabalho do mestrado, ele fala da família Rodrigues. É a família Rodrigues que vem do Maranhão, Gabriela, e forma a comunidade Bom Jesus do Bacuri, sim. E essa relação que você menciona de parentesco é muito forte em todas as comunidades, porque essa migração maranhense que vem, né, e que vai para os seringás, Daniel, e depois eles saem dos seringás do Juruá e do Jutaí, e eles vêm para o Lago de Tefé e vão ocupando as terras devolutas, basicamente todos são parentes. E é isso mesmo que a Gabriela falou. Essa relação de parentesco, ela é muito forte nas 5 comunidades. Então, a Gabriela, é um prazer te conhecer pessoalmente, assim, pela tela. E quando eu for aí, com certeza a gente vai bater um papo, né, muito mais elaborado, mais aprofundado. E nós temos também uma relação de parentesco lá atrás, mas nós temos. Muito bom, olha só, já vou então aqui passar para a Gabriela. Retome aí, minha querida, faça a próxima pergunta, porque vai ficar melhor o programa agora. Então, dadas as circunstâncias, né, a gente vai agora adentrar na segunda pergunta, que se situa no que, professora Gilmara, quais lutas que as comunidades tradicionais que você estudou enfrentaram e ainda enfrentam? E a partir de quais fontes a senhora pode percebê-la e explicar para a gente? Ótima pergunta, Gabriela. Só para situar, todo o meu trabalho, ele foi feito, né, nas comunidades do Lago de Tefé, no período ali de 60, de 70 e de 80. Claro que eu volto nesse tempo que nós chamamos de temporalidade na história, e eu também vou além, porque como eu trabalhei com a história oral, nós sabemos que a história oral, ela não é linear. O sujeito, as pessoas que eu sento, que eu converso, eles falam
tanto, né, dessa época que eu estava pesquisando, como eles recuam ou eles estão falando do tempo presente. Então, eles partem da sua experiência. E aí eu já respondo a tua pergunta quando você pergunta a partir de quais fontes. Todo esse meu trabalho, ele foi feito com documentos, tá? Documentos escritos, foi feito também com a história oral. E dentro da documentação escrita, Gabriela, eu tenho os relatórios do MEB que estão na Prelazia de Tefé, eu me deparei com jornais da cidade de Tefé, nos arquivos, né, digitais. Eu trabalhei com as fotografias das comunidades e com os relatos orais que eu fui fazendo ao longo do mestrado e do doutorado, tá bom? E aí, a pergunta central, que é as lutas, que lutas foram essas? Então, ao longo da minha pesquisa, eu fui descobrindo que as comunidades, desde 1940, desde 1950, elas efetivaram várias lutas. A primeira que eu pude compreender foi a luta por políticas públicas, porque essas comunidades, elas eram invisibilizadas tanto pelo Estado como pelo município. Então, educação, escola nas comunidades não existia. As famílias faziam um esforço muito grande, Daniel e Gabriela, para mandar os seus filhos, aqueles que podiam, que tinham um parente na cidade e que tinham uma casa, eles faziam um esforço muito grande para deixar os filhos, para que eles pudessem, né, estudar, continuar os seus estudos, que pudessem aprender a ler e a escrever. Só que, ao mesmo tempo, existiam muitas dificuldades para isso, financeiras, né? A filha mulher ser deixada numa casa na cidade, às vezes se tornava doméstica, ela ia para estudar, mas quase sempre naquela justificativa, ela se tornava a criada. A Isabel, ela aprofunda, né, esse pensamento, mas essa relação eu consigo perceber também quando as comunidades elas começam a lutar pelas políticas públicas de educação e de saúde. Hoje a comunidade Bom Jesus do Bacuri, ela tem uma escola polo, onde todos os estudantes, ou quase todas das comunidades que eu estudo, eles estudam nessa escola, mas a escola Bom Jesus do Bacuri, ela é fruto dessa política, né, de que os trabalhadores e as trabalhadoras do Lago de Tefé, eles começam a pedir do governo, eles começam a pedir dos governantes municipais. Uma outra luta que eu encontrei foi a luta pela preservação dos lagos. 60, 70 e 80, o Lago de Tefé vai sofrer uma exploração muito grande da pesca predatória. Vai haver bombeiros, né, jogando ali bomba nos rios, nos igarapés, matando uma quantidade exorbitante de peixe e deixando as comunidades, né, digamos assim, sem o pão diário, que é o peixe. Tá? E aí o que acontece? Essas comunidades, elas vão criar, junto com a Igreja Católica e junto com o movimento de preservação que é feito pelo irmão Falco, com as comunidades, eles vão criar mecanismo e uma política de manejo de vigilância dos lagos, dos igarapés, desses invasores, né? Que eles na documentação aparecem como invasores dos lagos. E aí essas comunidades também elas começam a ser retalhadas. Então, nos jornais, Gabriela, aparece muito, várias denúncias, brigas dos invasores, que são aquelas pessoas que estão nos barcos de pesca, né? Entrando nos igarapés para tirar uma grande quantidade de peixe e ao mesmo tempo que se tira muito, mas no momento que se encontra digamos assim, um peixe que é muito mais valorizado e que também está mais novo e maior, ele era abandonado. Então as comunidades elas começam, né, a sentir essa falta do alimento. E aí muitos relatos orais, é muito legal isso, porque muitos relatos orais vão falando que a cada vez mais eles precisavam ir mais distantes. Se antes havia uma fartura muito grande, porque eles relatam isso, eles começam a se distanciar cada vez mais para conseguir tirar o peixe e trazer para a mesa. Antes, se havia uma escolha do peixe que se ia comer,
com a pesca predatória, esses trabalhadores eles começam a ter que comer o que aparece, porque senão vai faltar na mesa. Então, eu consegui também perceber que, e aí a luta pela preservação dos lagos não é somente da comunidade Bom Jesus do Bacuri, é de todas as comunidades que eu estudei. Eles conseguem, né, fazer um movimento coletivo para fiscalizar e para, né, minimizar a entrada desses barcos pesqueiros. E aí o meu trabalho, ele vai mostrando, Gabriela, que essa invasão aos lagos e igarapés, ela vai se dar muito por conta da Zona Franca de Manaus, por conta da expansão da pesca, né? Então eu vou tentando esquadrinhar e mostrar como que isso impactou ali as comunidades do Lago de Tefé. Uma outra luta também que eu coloquei no meu trabalho, que eu pude, né, observar nas fontes, foi a luta pela terra da comunidade Bom Jesus do Bacuri. A comunidade Bom Jesus do Bacuri, hoje, ela tem a titulação coletiva. Como eu falei, a terra, ela tem um outro fim para essas comunidades. Não é a terra no sentido de mercadoria. E aí a comunidade Bom Jesus do Bacuri, uma vez que elas foram formalizadas na década de 70 enquanto comunidade, o antigo dono deu um pedaço dessa terra para a comunidade, deu, né, para que fosse formado a comunidade. E aí eu vou explicando também no meu trabalho, só fazendo uma observação, que a comunidade é um termo político de organização desses trabalhadores para que eles criem, para que eles tenham uma identidade política e a partir dessa identidade política eles se reconheçam como sujeitos de direitos, tá? E aí na comunidade, quando chega na década de 80, o antigo dono, né, ele começa a expulsar as famílias e as famílias começam ali um movimento para que eles consigam titular a terra como terra da comunidade. Eles conseguem? Conseguem, em 2003. Então foram essas 3 lutas que eu consegui esquadrinhar no meu trabalho e foi muito interessante porque ali eu consegui ver os sujeitos do Lago de Tefé na ação. Eu consegui percebê-los para além daquele senso comum de que é um morador do lago, que não faz nada, que o tempo não passa, de que eles não produzem. E a minha tese, ela vem romper com esse pensamento generalizante que tem sobre a população rural. Eu me lembro, Daniel, que até eu entender o que era uma localidade, uma comunidade, demandou tempo. E de como que os moradores, eles trazem sentidos opostos para esse termo, só para a gente tentar entender, né? E quando você fala aí sobre essa conquista de ter a posse da terra coletiva, isso... E você acompanhar, registrar tudo isso, gente, isso é muito importante. O capitalismo selvagem, esse capitalismo que mata, que empobrece, que torna as pessoas rivais de ódio entre si, que não conseguem compreender a luta por justiça em prol do bem comum. Está aqui um registro da pesquisa da Jomara de que a gente pode trabalhar, atuar, registrando essas conquistas do nosso povo. Olha, eu ia fazer a terceira pergunta, mas eu vou passar para a Gabriela, tá? Gabriela, passo para você a terceira pergunta, você chegou aí depois, a gente entende esses imprevistos, a gente já vai caminhando por fim, uma pena, mas, enfim, tá muito bom. Vamos falar mais um pouquinho aí no que nós temos aí, Gabriela? Bom, professor Daniel, muito obrigada pela palavra. É algo que me tocou, que me lembrou muito, não foi da minha infância, porque graças a Deus eu tive uma infância agraciada pelos meus pais, mas quando a professora falou sobre a luta pela educação, eu só me lembro dos relatos dos meus pais, aqueles que eram de comunidade mais próxima, como devo dizer, perto para quem é de Tefé conhece a fazenda do Oswaldo. Aqueles que são de mais próximo, a minha mãe conta que quando era de tempo de seca, os que estudavam pela manhã, ficavam na manhã na roça e de tarde vinham para a escola na cidade. E quem estudava à tarde e quem estudava... E vice-versa, né? Que era o dever dos filhos. E como a professora também falou, às vezes as filhas de mulheres ficavam em casa para prestar o serviço doméstico para os irmãos que estavam na roça e queriam estudar, e assim vice-versa.
Então, dito isso, eu vou para a última pergunta que fala sobre, pensando sobre o hoje, sobre o agora. Como essa temática pode despertar a consciência histórica do cidadão comum que está nos ouvindo, especialmente o cidadão tefense? Faça uma reflexão sobre isso para a gente, sobre hoje. Gabriela, a tua pergunta ela é muito boa, porque ela faz a gente questionar sobre e agora, né? Como que a gente olha para essas comunidades? Primeiro, eu acho ela desafiadora, porque um dos primeiros desafios nós, enquanto cidadão tefeense, enquanto sujeito que estuda a história, tá? É reconhecer essas comunidades como elas são, a partir das suas formas de vida, de existência, pela forma que eles têm de se posicionar, entendendo que as comunidades elas têm as suas peculiaridades, que é diferente de nós que estamos na cidade, digamos assim, porque hoje se usa muito esse termo interior, cidade, né? E aí nós temos também, enquanto cidadãos, acabar com essa ideia de que quem está na comunidade é um sujeito apático, sem história, que às vezes é um pobre coitado. Não tem nada disso. Basta nós convivermos com eles e com elas, que a gente vai descobrir homens extremamente trabalhadores, pessoas que estão na luta nos movimentos sociais, que estão buscando por melhorias para suas comunidades, e isso é muito importante, né? Porque eles estão longe dessa ideia que eu falei para vocês. E o meu trabalho, ele tenta trazer essa consciência de um olhar humano e, ao mesmo tempo, tentando compreender essas pessoas para além dessa visão vazia. Devemos, né, entender que esses sujeitos, eles têm direitos sim, e eles precisam correr atrás desses direitos, e que esses direitos sociais, políticos e econômicos, eles têm que chegar lá no chão da comunidade, tá? E que quando eles são atravessados pelos projetos desenvolvimentistas, como foram na década de 70, de 80, e que impactaram essas comunidades, bem como outras comunidades de outras regiões do país, elas vêm enfrentando o agronegócio, a manutenção, que atravessa todos os direitos deles, né? A pesca predatória que as comunidades do lago sofreu. A gente precisa entender que eles lutam para manter o que eles são, para manter a sua coletividade, para manter a sua cultura que não é pautada no individualismo. E nós, eu acho que a grande lição é essa, sabe? Que fica para a reflexão, é que o individualismo, ele enfraquece as nossas lutas. E essas comunidades, elas ainda mantêm o sentimento, que você falou muito bem, de parentesco e do coletivo. E isso ela nos ensina, todas elas nos ensinam. E fica como grande lição, né? Que no coletivo a gente se fortalece. Olha, provavelmente essa tua última fala vai virar citação do nosso podcast, viu? Quando você fala, né, que o individualismo enfraquece a nossa luta e o coletivo fortalece. Enfim, chegamos, Jomara, chegamos ao final do nosso episódio. É uma pena que acabe. Muito obrigado, Jomara, por você ter passado esse tempo com a gente, de coração, tá? A gente fica muito feliz com um episódio tão marcante quanto esse para o nosso projeto e para a cidade de Tefé. Eu que agradeço, Daniel, Gabriela, pelo convite, por ficar esse curto espaço de tempo falando um pouco de nós, falando um pouco de nossas pesquisas, tá bom? E eu agradeço a todos os ouvintes que estão aí, que se identificam, porque a história que eu trago também é um pouco da história de vocês de alguma forma. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora Jomara, por ter aceitado o nosso convite, de estar mais em um episódio do Trilha da História, contribuindo com conhecimento. E agora a gente está encaminhando para o fim
Gostaria de convidar os nossos queridos ouvintes a interagirem, a compartilharem o programa. O nosso próximo episódio também já será semana que vem, com mais uma participação muito especial, como foi hoje, da professora Geomara. Gostaria de pedir para os nossos ouvintes nos seguirem no Instagram. Agora também estamos disponíveis na plataforma do YouTube, Spotify e Deezer, e também agora no Amazon. Gostaria de mandar um abraço para o meu querido professor Luciano, para o Caleb, Luan, Léo e a Simara, que fazem parte dessa equipe comigo. Muito obrigada. Excelente, Gabriela. Olha, gente, já está subindo aí a nossa música de encerramento. Tefé de Encantos, da banda Eldorado. Sugestão da nossa convidada, tá, Geomara? Essa música faz a gente... É uma homenagem sonora, cheia de afeto, memória e pertencimento. A música Tefé de Encantos, da banda Eldorado, é mais do que uma celebração ao aniversário da cidade. É um gesto de amor à terra, à cultura e à história que nos atravessa todos os dias. Com imagens e poesia, a música nos leva àquilo que não cabe nos livros, nos arquivos. O sentir histórico de quem vive e constrói Tefé no tempo presente, como nós aprendemos hoje. Com vocês, Tefé de Encantos, da banda Eldorado. Um grande abraço a todos, a todas. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Braços abertos te esperar. Não tem lugar melhor que há. Suas praias, seus encantos, suas etnias. No balanço banzeiro vou dançar, lele, leleia. E banhar no lago de Tefé, vou andar de canoa a pé. Tem forró e à noite a minha fé. Esta é minha terra que fascina. Tem um jeito de menina, princesinha do meu chão. Castanha, farinha, fartura é só aqui pra gente curtir. Este é meu